Boa tarde, senhores vereadores. 14 horas, 18 minutos. A gente vai iniciar mais uma reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga denúncias de irregularidades na distribuição das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Eu peço desculpa e cumprimento a população que está aqui, peço perdão pelo atraso, não gosto de atrasar, mas um vereador ainda não chegou, mas como a gente já está em 4, a gente vai iniciar. Também não chegou o Celestino, deveria estar auxiliando a gente aqui, Robson, alguém, Michel, se você puder chamá-lo, porque ele não trouxe a pauta aqui que deve ser seguida. Enfim, já são 2h18. A gente inicialmente ouviria a assistente social Jaqueline, que ainda não foi inquirida por essa comissão, mas com a grande quantidade de pessoas, de famílias que têm vindo à Câmara, a gente acha importante que algumas dessas famílias que se dispuseram a vir aqui, em depoimento na CPI, para que conste, como, enfim, para que seja formalizado, para integrar o relatório que será feito pelo vereador Marcos Zanetti, em conjunto com os demais vereadores, para que essas pessoas, essas famílias venham aqui dar o seu testemunho, porque já deram, enfim, algumas já deram na imprensa, e a gente gostaria que estivesse também gravado aqui nos anais, na história da nossa comissão parlamentar, porque algumas pessoas têm tentado desmerecer a CPI, dizendo que talvez a gente esteja contando histórias que talvez não sejam verdadeiras. Rapidamente, aqui, resumindo, eu já recebi no meu gabinete, no mínimo, eu acredito, 100 famílias que se sentem injustiçadas e que realmente foram injustiçadas, pelo que a gente percebeu, cadastros de 2004, 2005, 2006, cadastros de 95, cadastros que foram feitos na antiga Coapar em 89, 90, e, por fim, desapareceram, e as pessoas que tiveram que fazer um novo cadastro. Então, a gente gostaria de ouvir algumas pessoas, e, inicialmente, eu passo a palavra para algum membro da CPI que queira utilizar a palavra. Vereador Marcos Zanetti. Boa tarde. Boa tarde, presidente Tita, vereador Reinaldo, vereador Luizinho. Eu queria agradecer aqui já de antemão o Evanildo, que eu liguei para ele hoje de manhã, falei com a esposa dele, pedi se ele pudesse vir, obrigado a presença, a Noeli também, a dona Iracema, presidente, que coincidentemente esteve agora no meu gabinete, fazendo essa reivindicação em relação à sua casa também. Depois eu gostaria de relatar o caso dos 3. E a dona Iracema já tinha passado no meu gabinete antes mesmo da instalação da CPI, assim como a família do Evanildo e da Maria Noeli. Então, de antemão, já agradeço vocês que eu convoquei e os demais presentes aqui também. Se às vezes eu liguei e não conheci, eu peço desculpa, mas eu liguei para outras pessoas. É importante que vocês estejam aqui hoje. É isso que o vereador Tita falou. Às vezes algumas pessoas estão, de certa forma, querendo desmerecer o trabalho, mas eu reitero aqui que é um trabalho sério. Nós estamos aqui, essa comissão parlamentar de inquérito, ela foi formada com o intuito de tentar achar onde está o erro nessa seleção das casas, para que pessoas como vocês, que já estão aí há 5, 10 anos na fila, possam ter aí o direito à moradia de vocês. Então, só de antemão agradecendo a presença de todos vocês. Vereador Reinaldo. Senhor presidente, vereador Marcos Zanetti, o vereador Luiz Iorra, senhoras e senhores, eu gostaria de frisar mais uma vez, senhor presidente, e é bom que deixe registrado aqui para a opinião pública, a importância do trabalho que essa CPI vem fazendo. Existem comentários aí fora de que é uma CPI que pode terminar em pizza, que não vai dar em nada, que a CPI não teria descoberto até o presente momento nada de irregular, o que é uma mentira. O relatório que deverá ser feito aí nos próximos dias irá irá revelar a verdade dos fatos, e conforme eu usei a tribuna na noite de segunda-feira, e gostaria também de deixar bem claro aqui, doa quem doer, a verdade ela tem que aparecer, senhor presidente. Inclusive,
logo mais eu quero pôr em votação, a minha assessoria está até providenciando um requerimento onde eu solicito que o cadastro, nesse exato momento, seja suspenso na Prefeitura, porque eu entendo que existem indícios de coisas erradas que estão acontecendo. E se a CPI está investigando, vai ser dado um andamento? Então, eu quero solicitar, através de um requerimento, senhor presidente, que haja uma suspensão até a conclusão da investigação da CPI e para que as coisas sejam reorganizadas, para que ninguém mais seja prejudicado da forma que nós estamos vendo aí. Obrigado. Agradeço, vereador Reinaldo. Vereador Luiz Johan quer usar a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Tita. Boa tarde, BO. E aí, boa tarde à comunidade. Talvez nós estamos numa posição mais diferente, porque nós moramos no interior do município, lá nos distritos, lá onde, talvez, eu moro num distrito onde não tem nenhuma casa popular construída até hoje, até nesse momento. Motivo de investigação. E não tem nenhuma na previsão desse prefeito. Nós pedimos por várias oportunidades isso, senhor presidente, e que as pessoas lá, da mesma forma, né, tentaram se inscrever e não foram atendidas até hoje, né? Então, é um distrito diferente, né? Então, vocês veem que todas as queixas estão vindo para os vereadores que estão na cidade, né? Então, provavelmente, nós não temos, até o momento, das pessoas que, com certeza, tiveram na eleição com esse vereador, né? Até o momento não tem nenhuma queixa até esse momento, né? Então, o município é grande, nós sabemos disso, temos o conhecimento disso, e nós fizemos parte da CPI, e está se investigando em todos os sentidos. Então, nós estamos aqui para averiguar as verdadeiras verdades. Com certeza, nós não estamos aqui para distorcer nada. Então, é dessa forma que nós estamos aqui. Então, a partir do momento que tiver algumas pessoas que tiver denúncias, no meu gabinete, até o momento, não tem nenhum. Quero deixar bem claro, senhor presidente, né? Então, e nós fizemos parte. Vamos averiguar, vamos levantar, vamos estar juntos e para saber a verdadeira verdade no final dessa averiguação. Obrigado. Agradeço, vereador Luiz Johan, e reforçando o que o vereador Luiz Johan diz com relação à preocupação do interior, só repetindo o que foi dito pela assistente social quando aqui interrogada, quando perguntaram a ela: é correto o que aconteceu no interior? Ela disse não. Assistente social foi uma das anotações que fiz, dizendo que, por ter sido a seleção feita pelos distritais, pelas pessoas com cargo de confiança, representantes da administração, a assistente social disse que não é correto o que aconteceu no interior. Então, o senhor está coberto de razão. Nós perguntamos a algumas pessoas se gostariam de vir hoje trazer o seu testemunho aqui para que isso ficasse registrado. Eu vou pedir licença às pessoas com maior idade, que certamente teriam preferência. Desculpa, quero agradecer a presença do vereador Genivaldo Paes e do João Luiz Nogueira, que está aqui representando o Executivo. O José Luiz Pereira me disse que precisa trabalhar, precisa se ausentar e que não poderia ficar muito tempo aqui. Então, eu pediria autorização para você, se ele pode rapidamente falar para a gente o que aconteceu. Se me permitirem, eu gostaria de ouvir. Obrigado. Pode ser, José? Por favor, você pode vir aqui? José Luiz Pereira é marido da Adriana Cristina da Silva. Eles são pais da Maria Clara da Silva Pereira. E eles estão cadastrados... Ali, por favor, naquele microfone ali. Eles estão cadastrados desde 2004. Tem um botãozinho ali, se você apertar. Pode sentar, por favor.
Ok aqui, Robson? Rapidamente, eu queria lhe perguntar, a sua inscrição é de 22 de setembro de 2004. O que aconteceu neste tempo, nestes 10 anos, enfim, nas vezes que você se dirigiu ou não, enfim, quais foram as desculpas, o que foi que lhe foi dito à sua esposa, quais foram as razões para vocês não terem sido selecionados nestas centenas de casas que foram distribuídas, José? Por favor. Na primeira que eles foram atrás, que eles alegaram que foram atrás de nós, eles falaram que o salário ultrapassava o limite, sendo que minha esposa ganhava em torno de R$700 e eu uns R$840, dava quase R$1.500. E agora, na última vez que a gente fez fazer o cadastro, eles alegaram que eles tinham ido atrás, ligaram, que a assistência social foi atrás, só que o nosso endereço nunca ninguém compareceu e nem ligou. A primeira vez, então, disseram que o salário de vocês ultrapassava a renda mínima. Correto. Bom, só para ficar claro aqui, desde a instituição do programa, com essa denominação, Minha Casa Minha Vida, o valor, na época, disseram que era R$1.600, porque era o que se equiparava aos 3 salários mínimos, que na época o salário mínimo não chegava a R$500. Então, apesar disso estar errado na lei, porque a lei não pode dar um valor exato, ela tem que dar uma referência, então deveria estar até 3 salários mínimos. Mas a lei nunca foi inferior a 1.600. O senhor disse que a sua esposa recebia 700 e o senhor 800, então é só para ficar claro que daria R$1.500. E se isso aconteceu em 2010, 11, 12, 13, na verdade o valor já poderia ser maior, porque hoje 3 salários mínimos correspondem a aproximadamente R$2.170. Então é esta a faixa 1. Então, o senhor disse que numa vez alegaram que a renda da família ultrapassava. Correto. E na segunda vez disseram que tentaram lhe localizar e não o encontraram. Não encontraram. Tá, eu tenho aqui uma cópia do cadastro do senhor que diz que o seu celular é 9834 8071. Correto. Faz tempo que o senhor tem esse número? Faz tempo. E diz aqui que o senhor, esse cadastro, que é de, enfim, inicialmente de 2004, consta o seu endereço como sendo Rua Paranavaí, número 189. Está correto? Correto. Faz tempo que o senhor reside neste endereço. Muito tempo. Então, pontualmente, para finalizar, na primeira vez disseram que a renda ultrapassava e na segunda vez que o senhor não foi localizado. Estas foram as razões que explicaram a vocês por vocês não terem recebido. Correto. Muito obrigado, José Luiz. A data do cadastro da família de José Luiz Pereira é de 22 de setembro de 2004. Senhor presidente, questão de ordem. Sim. Gostaria que ele disse que tem o celular e faz tempo. Ele poderia precisar quanto tempo fazem? Faz quanto tempo que você tem esse número de celular, José? 8 anos já. Obrigado. Oi? Senhor presidente, quantos filhos ele tinha na época? Na época não havia filhos. A filha completa 5 anos. Mas neste momento eu preciso dizer repetir que na verificação que eu tenho feito, que 12 mulheres solteiras sem filhos receberam as casas e mais de 50 casais sem filhos já foram beneficiados, sendo que muitos desses fizeram o cadastro depois do ano de 2008, ou seja, 4, 5 anos depois. E isso foi toda visita das assistentes sociais? Pois é, isso eu não posso lhe responder, né? Essa pergunta foi feita para as assistentes sociais esses dias atrás. Pois é, Então, e a assistente social disse que ele não foi localizado, foi isso que responderam para ele. Ou seja, o endereço dele está correto e o telefone celular dele faz 8 anos que é o mesmo. E a informação que passaram à família é que não foram localizados. Então tem que se levantar quem estava na assistente social também. Correto, sem dúvida. Eu não sei se o vereador Marcos Zanetti gostaria de... Ok, eu gostaria de... mais alguém precisa se ausentar antes, para que a gente dê preferência para ser chamados? Não? Eu estou seguindo uma sequência aqui, desculpa se alguém quiser... quem gostaria de vir aqui,
senhora... Como é o nome da senhora? Iracema. Pode falar um pouquinho mais próximo do microfone? Iracema de Lima Rosa. A senhora... Ok. Vereador Marcos Zanetti, eu gostaria de passar a palavra, visto que essa senhora o procurou no gabinete. Então, por favor, eu passo a palavra ao vereador Marcos Zanetti. Como eu disse, então, anteriormente, a dona Iracema, até por um acaso, ela estava no meu gabinete hoje às 2 horas. Quando eu cheguei, ela já estava me esperando. E ela já havia nos procurado, eu e a minha assessoria, há um tempo atrás, referente ao seu cadastro. Então, só confirma para nós, dona Iracema, qual que é a idade da senhora? Minha idade é... 74 anos, a senhora me disse. 74. Fiz dia 20 Perfeito. de fevereiro. O cadastro da senhora é de 2007. 2007. E a senhora tem um filho que é deficiente físico. E a renda da senhora, há um bom tempo, a senhora vive da sua aposentadoria. Sim. E ele, como deficiente físico, ele tem a renda dele. Naquele tempo eu tinha meu esposo, né? Daí ele faleceu, daí eles não me deram a casa, porque eles disse que era muito alta a nossa renda. Que era nós 3 aí que ganhava, né? Naquele tempo eu nem sei se era 500 ou 600, nem me lembro mais. Mas enfim, não atingia, não ultrapassava aí o que preconiza o programa. Daí agora ele faleceu faz um ano, daí eu vim aqui, daí elas fizeram de novo um novo cadastro para mim. Elas fizeram o recadastro da senhora. Sim, ou seja, só para quem está presente aqui, na nossa reunião, eu queria deixar, só quero colocar para vocês aqui o que tem, quais são os critérios de benefício que nós temos aqui. Então, residir no município de Toledo há pelo menos 3 anos, mediante comprovação e certidão expedida pelo cartório eleitoral, não possuir restrições. Tá? Dentre elas, aqui eu vou ser direto, tem uma prioridade para pessoas com maior de 60 anos, que é o caso da dona Iracema, e ela também se encaixaria na prioridade de que ela possui um filho com deficiência. Então, acho que da minha parte é isso, vereador Tito. Não sei se o senhor gostaria de alguma indagação. Só uma pergunta. A senhora em algum momento foi contactada ou foi procurada por alguma assistente social no sentido de que receberia a casa ou para... Não, nunca me procuraram. Ok. O cadastro da senhora é do ano de 2007. 2007. Ok. Muito obrigado. Deixa eu perguntar para a dona Iracema também, uma questão de ordem. Iracema, a senhora mora com quem hoje e onde? Eu moro com um filho meu, esse deficiente, só eu e ele, só nós 2. E a senhora sobrevive da aposentadoria? Da aposentadoria. E tem que tirar desse aqui para poder pagar aluguel, né? Eu pago 400 de aluguel, fora água e luz, né? Daí vem o remédio, nada, e compra uma roupinha, que nem para ele, que precisa de remédio, né? E não sobra, então, nada? Tem que cuidar, senão fica até sem comer. A senhora realiza outras atividades aí para complementar o orçamento? Não. Ou não? Só sobrevive da aposentadoria mesmo? Só sobrevive da aposentadoria, E está durante todos esses anos aí aguardando uma casa? Todos esses anos. Daqui para ali, né? Quem paga aluguel, eu fiquei 3 anos numa casa, mas daí a mulher pediu agora para ela reformar. Daí eu entreguei a casa. Daí vai para outro, assim a gente vai indo, né? Vai indo. E quem não vende, pede para uma casa, né? E daí a gente vai mudando. Que nem agora faz 3 meses, 2, 3 meses que eu estou nessa casa. Estou pagando 400 de aluguel. E a senhora, era do seu conhecimento, dona Iracema, que a senhora, por ter um filho deficiente na família, teria prioridade aí no programa Minha Casa Minha Vida? A senhora sabia disso ou não? Ou nunca ninguém disse isso para a senhora? Não, nunca ninguém falou para mim. Quando a senhora foi fazer o cadastro, ninguém lhe informou isso? Não. Tá bom, muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Adriana,
Adriana Aparecida dos Santos. Adriana, pode. Eu tenho o cadastro aqui da Adriana Aparecida dos Santos. Adriana não está aí? Disse que viria. Tá. Dona Laide, gostaria de vir aqui, por favor? Boa tarde. Boa tarde. A senhora pode dizer o seu nome completo, por favor, e a sua carteira de identidade? Elaide de Lourdes Pereira dos Santos. Qual é o seu RG? Sabe o número da sua carteira de identidade? Não tenho de cabeça, não. Tá. Laide Pereira dos Santos. Laide de Lourdes Pereira Laide dos de Santos. Lourdes Pereira dos Santos. Isso. A senhora pode resumir a situação, o que aconteceu, se a senhora fez o cadastro, quando fez o cadastro, se em algum momento foi chamada, se lhe deram alguma esperança de que receberia a casa, se alguém intermediou, enfim, eu gostaria que a senhora pudesse objetivamente retratar a situação. Sim, eu fui chamada assim para uma casa, porque eu tenho um filho que ele tem uma deficiência, né? E daí a assistente social ligou para mim, falou que eu tinha sido chamada, né, para que eu tinha contemplado uma casa. Aí eu vim, ela pegou e pediu todos os meus documentos, pediu para mim trazer testemunha para assinar, e eu trouxe 2 testemunhas para assinar. Sabe o nome da assistente social? É essa atual aí, a Josi. Josiele. Isso. Ok. Uhum. E daí eu vim, trouxe os testemunhas, vieram, assinaram para mim tudo. E poucos dias depois ela ligou para mim dizendo que eu tinha sido reprovada o cadastro meu. Daí eu pedi para ela o porquê. Ela falou que foi na Caixa que tinha sido reprovado, porque a minha renda ultrapassava. Qual era a sua renda? A minha renda na época era 650 da pensão, né, que eu recebo. E eu trabalhava de diarista, então eu não tinha uma renda muito fixa, eu coloquei meio por cima, assim, uns 400 e pouco. Então, a soma da sua renda dava em torno de R$1.000. Mais ou menos 1.000 e pouquinho. A informação que lhe foi dada é que a senhora perdeu a casa porque a renda ultrapassava o valor. Sim. Isso? Aí foi quando eu fui e falei com o Lúcio me sugeriu que eu fosse até na Caixa falar com o gerente da Caixa. Eu fui lá com o gerente da Caixa, até ele falou assim, se foi reprovada, não tem mais como a gente rever. Aí eu voltei de novo, aí eu fiquei assim, né, que ele vai para a Caixa e vem... Desculpa lhe interromper, só eu fiquei numa dúvida aqui. A Caixa Econômica foi a Caixa que reprovou ou foi a seleção do executivo do município que reprovou? Essa informação a senhora tem? Quem foi que disse que não... A assistente social lhe informou que passou a renda, mas ela disse que isso foi uma atitude tomada pelo município ou pela Caixa? Pela Caixa. Ela disse que a Caixa rejeitou a sua renda. Sim, a Caixa rejeitou a minha renda. Daí eu tive lá, falei com o gerente da Caixa, lá da habitação. Ele falou para mim, ele nem olhou nada, ele só falou para mim, se foi reprovada, não tem mais o que fazer. Aí eu voltei de novo aqui falar com o assistente social. Aí ela me jogou de novo para a Caixa. Daí eu fui lá e falei com outro gerente, que falaram para mim falar com o gerente geral lá da Caixa. Aí eu fui lá, mostrei minha renda, falei, está aqui minha renda, eu provo minha renda. Aí ele pegou e falou, não, se você tem essa renda, não tem como você ser reprovada. Aqui na Caixa, então, você não está reprovada. Se você foi reprovada, é alguma coisa lá dentro da prefeitura, né? Lá com a assistência social, com eles lá. Aí eu voltei ali, falei com ela pediu que eu fizesse toda a documentação de novo, eu fiz toda a documentação, correndo para baixo e para cima, voltei e entreguei para ela. Quando eu cheguei ali, ela falou, nós vamos mandar para uma reavaliação. Eu falei, tá bom. Ali ela não ligava, ela não dava notícia, poucos 3, 4 dias antes de entregar as casinhas, que já estava nos dias já da entrega, ninguém me ligava, eu liguei para ela. Aí ela falou assim para mim por telefone, olha, os seus documentos estão aqui, está na gaveta, não mandei e nem vou mandar. Simplesmente isso ela falou para mim. Mas você não perguntou por quê? Ela não disse? Não deu tempo, ela desligou o telefone.
Ela disse: os documentos estão na minha gaveta e eu não vou mandar, e ela desligou falou, o foi telefone. essas palavras que ela usou para mim. Assistente social, a Sim, Josiele. a Josiele. Desculpa perguntar de novo. Qual foi o ano do seu cadastro? Foi 2010. Só que como eu tenho um filho com deficiência, ela falou que tinha Tem preferência. prioridade. Sim, né? e há prioridade. Ok. Muito obrigado, Laide. Algum vereador gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não. Obrigado. Você quer? Tem alguém? Vereador Marcos Zanetti. Noeli, você pode, por favor? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Só, então, as perguntas vão ser praticamente sempre as mesmas, né? Alguma coisa aí que vai mudar. Só confirma para mim a data do seu cadastro. Não, a data dia 17/1/2006. 2006. Qual é a sua renda familiar hoje? Ou na época, enfim? Na época em que eu fiz, era um salário, né? Porque na época era só eu. E eu tinha 2 crianças de menor. Certo. Aí, então, depois de 3 anos para cá, aí, então, eu casei de novo, aí aumentou a renda, né? Porque daí entrou do meu esposo junto, né? Aí sempre eu estou cadastrando e a moça falou para mim que ela foi lá em casa e não tinha ninguém em casa. Como eu trabalho, meu esposo trabalha e a menina estuda, então não tem ninguém em casa, né? Mas só que ninguém ligou para mim. Via telefone você não teve nenhum contato? Não tive nenhum contato. E sempre eu estou ligando, estou vindo aqui quando eu posso, né? Aí agora, segunda-feira eu tive aqui de novo. Aí conversei com a assistente social e ela falou para mim que o meu salário agora ultrapassa. E como eu estou encostada, que eu vou fazer cirurgia agora dia 29, né? Meu esposo também está encostado. E ele já tem 62 anos. Aí ela falou que juntando o salário do INSS vai ultrapassar, que não dá para ter jeito de ter as casas. E qual seria o valor desses salários? O do meu esposo, agora que ele está encostado, né? Ele está recebendo 1.300. E o meu ainda eu não sei, porque eu ainda não estou recebendo, né? Faz 60 dias que eu estou, agora amanhã que eu vou fazer a perícia, né? Então, a princípio, então, você não tem salário, né? Por enquanto eu não tenho, né? Na época, a senhora disse, então, que era a senhora, 2 filhas menores de 16 anos. Sim. E a sua renda era um salário mínimo. Era. A época que a senhora fez, em 2006, em janeiro de 2006. É. Não sei se mais algum vereador que tem alguma dúvida. Gostaria só de reforçar a pergunta que já foi feita. A senhora não recebeu nenhum comunicado, nem via telefone, Não. nem por escrito, nada que comunicasse nada. que a senhora deveria manter contato. Não recebi nada. E daí, quando eu vim aqui na prefeitura para procurar, né, saber, porque eu sempre estou vindo ali saber, né? Aí ela falou assim para mim, aqui está marcado que foram na tua casa... Ela quem, senhora? A moça que me atendeu ali, né, que eu não sei o nome dela, não pedi, né? Aí ela falou assim para mim, aqui está marcado que a assistente social foi fazer a visita na tua casa e não tinha ninguém, não encontrou ninguém em casa. Aí eu falei para ela, falei assim, mas eu trabalho, né? Eu falei, a menina estuda e meu esposo trabalha. Aí ela falou assim para mim, então vamos fazer o diferente. Eu vou deixar anotado certinho o telefone e o dia que for para ir assistente social lá, a gente liga antes. Só que até agora não me ligaram. Então, há quanto tempo que a senhora está esperando aí uma casa? 8 anos. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Nelly. Obrigado. Gostaria de chamar a Luciana, por favor. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Você pode dizer, por favor, o seu nome completo e sua identidade, seu RG ou seu CPF? É a Luciana Zang dos Santos.
Deixa eu só ver se tem aqui, marcado aqui de cabeça, eu não sei. Ok. CPF 053 209 379 89. Ok. O seu cadastro no município é datado de que dia? Qual é a data do seu cadastro? 3/9/2004. 3 de setembro de 2004. Você pode, por favor, só resumir para a gente a situação, enfim, como é a sua condição familiar, em quantas pessoas são, e se ao longo desses anos, desses quase 10 anos, se foi procurada, se houve alguma justificativa por não ter recebido, diante da percepção que a gente tem de tantas pessoas que já receberam, que fizeram muito depois o cadastro, se você se dirigiu algumas vezes, enfim, qual é a situação da sua família, em quantos vocês são, se tem alguém que tem algum problema na família, e, enfim, por favor, se puder nos relatar a situação. Bem, nós somos em 5 na casa, 3 crianças, meu marido que é aposentado agora, deficiência mental, e com salário mínimo. Um salário mínimo, que nem eu relatei lá, eu ganho o salário dele e o salário da Bolsa Família que eu tenho. Quanto é que soma a renda de vocês? É um salário e agora a Bolsa Família baixou para 90, era 153 antes. Então vocês ganham menos de R$900 por mês, é isso? É, o salário e mais 90 reais. São 5 pessoas na 5 família. pessoas, 3 crianças e nós 2 adultos. 3 crianças e o seu marido é aposentado por invalidez, ele é deficiente. Deficiente mental. Então, deficiente mental, ou seja, estaria dentre as prioridades não só pelos filhos, mas pela renda e por haver uma pessoa deficiente. Em algum momento vocês foram procurados, algum assistente social, alguém procurou dizendo que vocês, solicitando documentações porque vocês seriam selecionados ou não? Não, nunca fomos solicitados lá. Sempre eu estou indo atrás, né? Nem esse ano, já vim várias vezes na prefeitura. A última vez agora falaram que antes da Copa não vai mexer com papel nenhum. Foi a resposta que ela me deu, fui eu e meu marido ali. Então, nunca nos procuraram para dar resposta nenhuma desses 10 anos esperando. E vocês, todos os anos, você fazia o seu Eu recadastro? fiquei 3 anos sem atualizar. Ok. 3 anos. Tá. Bom, mas o seu cadastro, como ele consta 2004 ainda no cadastro, ele nunca foi desatualizado. Então, não houve explicação por vocês não terem recebido a casa ainda, sendo que vocês só... Então, resumidamente, a família é composta de 5 pessoas, sendo 3 filhos, os 3 filhos menores? Menores, de 8, 5 e 6 anos. Filhos de 8, 5 e 6 anos, e o seu marido tem deficiência mental. Muito obrigado, Luciana. Obrigada a vocês. Obrigado. Desculpa, algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Quero fazer uma pergunta, Vereador senhor Reinaldo. presidente. A senhora tem conhecimento de alguma família que esteja nas mesmas condições da família da senhora e que Sim. tenha sido contemplada com a casa? Não, eu conheço várias pessoas de 2004, até no colégio onde eu estudo também, que escutou as reportagens, falaram que está aqui hoje. E pessoas que nem amigos meus que já fizeram em 2008, 2009, 2010, amigos nossos, já ganharam a casa, mas não de 2004. A senhora paga aluguel? Não, eu moro na Associação da Polícia Militar, uma casa cedida. Se pagasse aluguel também não teria condição. É por tempo indeterminado que a senhora mora ali ou tem uma temporada? Não tem prazo. Se pedir a casa, né, que nem... Quer dizer que se eles pedissem a casa hoje, a senhora estaria na rua com eu teria que família. pedir apoio para a família, para o meu sogro, para minha mãe, porque eu não tenho condição. Tá bom, muito obrigado. Me permite, eu vou fazer, considerando a última pergunta do vereador Reinaldo Rocha, você disse que conhece pessoas, tem amigos que fizeram inscrição em 2008, 2009, 2010 e já foram contemplados com as casas. E a condição social dessas famílias é igual, pior, melhor que a sua? Algumas melhores. Algumas... E algumas estavam igual a minha, né? Mas fizeram não piores. anos depois, 4, 5 anos depois, 6 depois de você e receberam. Algumas dessas famílias que você conhece que receberam, disseram como conseguiram, se fizeram alguma coisa, se teve alguém que ajudou, que influenciou, se conhecia algum vereador, se tinha alguém na prefeitura, alguém disse alguma coisa que trouxe pelo menos uma explicação por eles terem recebido antes de você, que fez 5, 6 anos antes? Não. Ninguém deu explicação, simplesmente vocês não receberam. Acha, que nem meus amigos acham um absurdo, né? Claro. De 2004, não ganhar com 3 crianças, com uma renda de um salário mínimo.
Que, na realidade, se fosse para pagar um aluguel, não teria como. Ok. Você tem... Desculpa, isso talvez não venha ao caso nestas perguntas que faço, mas você conhece, sabe de algumas residências dessas que foram cedidas e que já foram vendidas ou alugadas? As pessoas que eu conheço não venderam, estão morando na casa ainda. Ok. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Muito obrigado, Luciana. Mais alguém que está aqui no plenário gostaria de relatar a sua situação? Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, o seu nome completo e Aline Regina Miller. Identidade. Meu RG é 9.291.964, dígito 1. Aline Regina Miller. Isso. Você pode relatar para a gente a situação, quando foi que fez enfim, de lá para cá, o que foi que aconteceu? Então, meu marido tinha feito, na época da Coapar ainda, a inscrição. Ele ficou pai solteiro de 2 filhos, um casal, menores na época. E a gente acabou se conhecendo, e eu também já tinha feito a inscrição, tinha um cadastro no CRAS. E esse cadastro dele sumiu, né? Ninguém... Você sabe a idade? Desculpa lhe interromper. Você sabe a época do cadastro, desse primeiro cadastro? Foi 98. 98, ele fez o cadastro. Ok. E 98. O meu foi em 2008. 2008. Isso. Ok. 2008 que foi efetivado, né? Porque eu vim antes já fazer o cadastro, mas também foi extraviado e ninguém sabe onde foi parar. Desapareceu o cadastro que você havia feito antes. Isso. Ok. Teve alguma justificativa para isso? Não. Falaram ou mudança de prefeitura, mudança de vereadores, e acabou sumindo os papéis. Assim. Falaram. Ok. E então daí eu acabei, na época ele tinha feito, né, nós nos conhecíamos e nós casamos, né, não no papel, e eu fiz novamente, vim atrás, que ele falou, olha, eu fiz o cadastro, então vamos lá regularizar, porque agora nós estamos juntos. Aí tivemos uma filha, e eu já tinha um filho na época também. São 4 filhos que vocês têm, os dois? Agora 5. 5, ok. Eu tenho 3 e ele tem 4. Né? Eu tenho 1 do primeiro casamento. Entendi. E 2 com ele. E ele 2 do primeiro casamento e 2 comigo. Então vocês moram em quantos hoje na casa? Nós estamos morando em 10 numa casa. Vocês moram na em minha 10 sogra. Numa casa. Assistente social nunca foi visitá-los para saber a situação de vocês, para perceber que vocês moram em 10 pessoas numa casa? Nem ligação, nem nada. A gente mora num lote, para esclarecer, nós moramos na casa da minha sogra, e na casa da minha sogra tem mais 2 puxados, que moram mais 2 famílias. Né? Então, e na casa dela a gente dividiu em 3. Eu e meu esposo estamos em 2 cômodos, ela e mais 2 netos em outro cômodo da casa, mais 3 cômodos. Ok. Porque ele trabalha, daí a gente saiu para pagar aluguel, né? Nós saímos ano passado para pagar aluguel, só que daí fica muito pesado, ele ganha R$ 1.500, mas pagando aluguel, água, luz, e daí ter que comprar roupa, calçado para os filhos. Então, acabou que a gente sempre fica no limite. Então, resolvemos, minha sogra cedeu 2 peças para morar, e para a gente reformar lá uma peça grande para morar até que saia a casa. E, então, desde 2008, a gente veio regularizando o cadastro, e eles vieram falando assim, sempre falando não, porque a renda passa. Qual era o seu rendimento? Qual é? O meu rendimento, eu sempre fui autônoma, então eu sempre ganhei aí no mínimo uns R$ 700. Certo. Né?
E daí ele sempre trabalhou fechado, ganhava um pouco mais de um salário, né? Hoje ele está trabalhando, então ele ganha 2 salários. Chega a 2 salários e pouquinho. Ok. E eu não trabalho, eu ganho Bolsa Família, que eu tenho o meu cadastro, eu ganho R$200. Ok. A soma destes anos, você disse que agora ele está empregado, mas de 2008 para cá, desconsiderando, enfim, esse cadastro que ele tinha feito em 98, que desapareceu, entre 2008 e 2012, que foram entregues muitas casas, a renda de vocês dois somava quanto, mais ou menos? Qual era o que tinha no cadastro que foi feito na prefeitura? Qual era a soma da renda de vocês dois? R$1.400. R$1.400. Isso era o que constava na Secretaria de Assistência, na Secretaria de Habitação. R$1.400. Bom, repito que o valor na lei diz que os beneficiários poderão receber até R$1.600, mas isso deveria equivaler a 3 salários mínimos, que hoje seria algo em torno de R$2.170. Vereador Marcos Zanetti, gostaria de fazer uma pergunta? Aline, eu só queria que você me dissesse a idade dos seus filhos, de todos que moram com vocês, os filhos do seu esposo, dos seus e os... Enfim, hoje todos. A mais velha do meu esposo tem 18 anos, né? Fez maioridade esse ano. Eu tenho um filho de 10 anos, a de 6 e o de 4 meses. Ou seja, apenas uma aí tem mais que 16 anos, é isso? Isso. Somente ela. Tá, só para lembrar, vereador, que conforme o decreto 76, no artigo 2, lá no seu inciso 4, que prioriza que as famílias com maior número de dependentes com idade inferior. Então, no teu caso, são 3 crianças com menor de 16 anos que, no caso, não contribuem com renda. Obrigado. E tanto que, quando eu vim em 2005, aqui, falaram que a gente não ganharia casa porque nós não éramos casados legalmente. Que não é verdade, porque a união estável é passível de possibilitar essas pessoas receberem. E daí, então, falaram para regularizar. Tanto que, final do ano passado, nós regularizamos. Eu vim novamente, vim já 3 vezes, né, para constar. Tanto que eu atualizei, todo ano atualizo. E falaram que esse ano que eu vim, agora, em fevereiro, a assistente social falou que a nossa renda não dá. Passa do limite da... Só para mim entender aqui uma coisa que não ficou claro para mim. Você tinha o seu cadastro anterior a 2008, no caso, aí era o seu cadastro, você e o seu filho? Não, só meu esposo. Ele tinha em 98. Ah, tá. Isso. E aí em 2008 vocês... E depois de 2008 eu vim e fiz o meu cadastro. E daí já colocando... Já com ele como sendo seu esposo. Isso. Perfeito. Vereador Reinaldo Rocha. Eu quero também fazer uma pergunta para a dona Aline, e quero fazer uma pergunta diferente, senhor presidente, porque alguém até pode questionar, mas a dona Aline, ela está bem colocada, ela tem um lugar para morar, ela mora com a sogra. Eu moro dentro de um quarto. Em 10 pessoas na casa. Com 10 pessoas na casa. E é bom morar com a sogra? A senhora gosta de morar com a sua sogra? Não, eu me dou bem com a minha sogra, Ainda graças bem. a Deus. Mas eu moro dentro do meu quarto, eu e mais os 3 filhos. Mora num quarto, em 4 pessoas em um quarto. 4 pessoas num quarto. E repito a pergunta, desculpa. E nunca você recebeu uma visita da assistente social para verificar a sua condição? Tanto que dentro da minha família, eu tenho uma pessoa na minha família que já conseguiu a casa, né? E tanto que a inscrição dela foi já depois do que a nossa. E ela disse que veio aqui, ela conseguiu, né, perdão da palavra, disse que ela armou barraco aqui, não sei em qual gabinete, ou se foi do prefeito. E ela falou, é só assim para conseguir. E eu fui lá e fiz o pampeiro, e daqui a pouco eles me ligaram e eu consegui a minha casa. A sua irmã porque tem é uma filhos? vergonha. Essa pessoa que a senhora está citando... Tem um menor. Tem um menor. É só ela e o filho. Só Não. ela e o filho. E as condições financeiras dela? Hoje ela está encostada, né? Mas ela trabalhava, ganhava um salário e pouquinho, dava quase R$1.000. Merecia uma casa mesmo. Merecido também. Né? Acredito merecido. Você não sabe, desculpa lhe interromper, você não sabe ou não gostaria de dizer qual foi
a personalidade política que ela veio pedir essa ajuda? Ela disse não, quem foi? Não se sei. foi o vereador? Ela me se disse, mas eu não me recordo. Senão eu falaria mesmo. Ok. Posso fazer? Desculpa, o vereador encerrou. Só como a gente perguntou para a Luciana, você conhece mais pessoas que fizeram o cadastro depois de você em situação social melhor que a sua e que receberam a casa? Conheço. Várias? Conheço algumas? Várias pessoas. Tem pessoas que alugaram a casa, tem pessoas que venderam a casa, né? Tanto que eu até gostaria de comprar uma casa dessa, porque venderam a troco de nada. E só que eu sei que não é legal, né? Então por isso eu estou aqui. Eu venho sempre, né? Mas recebo a notícia e claramente da assistente social que a gente não passa nos padrões, nos quesitos que são solicitados pela Caixa Econômica. Obrigado. Mais algum vereador? Obrigado, Vereador Marcos Zanetti? Muito obrigado. Tem mais alguém que está aqui na plenária que gostaria de fazer o seu relato? Por favor. Boa tarde. Eu acho que está desligado, tem que apertar esse botãozinho azul. Boa tarde. Por favor, o seu nome e a sua identidade. Meu nome é Franciele Aparecida Neves, 8-506-792-3. Obrigado. Você poderia, por favor, primeiro dizer para a gente qual é o ano do seu cadastro e nos relatar a situação que ele trouxe aqui para fazer esse depoimento para a gente, por favor. O que me trouxe aqui, que eu sei de muitas pessoas que têm, alugam e vendem. Isso que me deixa mais revoltada. Com razão. Bom, o meu cadastro é de 2004 também. O seu cadastro é do ano de 2004. Isso. Qual é o número dele? Você tem aí? Aqui. 12.750. 12.750. Eu queria só fazer esse relato, só se me permite um segundo. Eu tenho uma relação de cadastros que vai de 1 a 14 mil. Essa senhora que está aqui fez o cadastro dela no ano de 2004. Então, só para perceber que não existe ordem nenhuma nos cadastros que existem na prefeitura. Porque se ela fez no ano de 2004, faz 10 anos, e ela está em 12.750, a ordem numérica não existe. Então, é só para... Desculpa me interromper, só para dizer que seria um dos critérios, de preferência, seria a ordem cronológica, a data de inscrição desse cadastro. Isso também não existe. Você pode nos relatar se alguma vez algum assistente social... Primeiro, qual é a sua renda, quem vive com você, e se ao longo desse tempo você teve alguma visita, o assistente social lhe procurou, ou alguma justificativa para não ter recebido a casa? Bom, até hoje eu não tenho resposta nenhuma. Quando eu fiz o cadastro, eu estava ainda com o meu marido, né, pai dos meus filhos. Hoje não estou mais, né? Tenho 2 filhos. Você hoje é uma mãe solteira com 2 filhos e que fez o cadastro em 2004. Em que ano você foi lá alterar o cadastro e dizer que não era mais casada? Você lembra? Foi em 2011. Em 2011, ok. Mas até 2011 você... Nada. Até 2011... Então, você acabou porque inicialmente vocês eram um casal com 2 filhos. E qual era a renda de vocês? Na época, assim, eu tinha só a renda dele. A renda dele era um máximo salário mínimo, né? Vocês ganhavam um salário mínimo. Porque eu não trabalhava fora até então. Ok, né? Então a renda da família era de um salário mínimo. Vocês tinham 2 crianças inscritos desde 2004 e não receberam. Não. Ok. E depois de 2011, quando você se separou, só para pontuar e ficar registrado aqui, mãe solteira também é um dos critérios de preferência.
Então, você nunca foi visitada, nunca lhe deram explicação. Você, algumas vezes, veio à prefeitura e perguntou por que não tinha recebido, ou se iria receber. Alguma vez você teve alguma resposta que lhe convenceu? Então, o que me falaram que eu teria que fazer o cadastro único. Como eu nem sabia que precisava desse cadastro único, ninguém me informou de nada. Nunca lhe haviam dito que precisava fazer o cadastro? Não. Daí fui atrás do cadastro único. Daí fiz o cadastro único, vim até ali, daí o que me falaram assim que não teriam resposta nenhuma de quando iria ser sair mais casinha, não falaram nada, só falaram que eu teria que aguardar, que agora com o cadastro único talvez eu conseguiria, talvez. Ok. Você já disse que está indignada porque conhece muitas localidades, casas que foram entregues. Não precisa dizer nome agora, nada, mas estas várias casas que você sabe que foram vendidas ou alugadas, as pessoas que receberam essas casas, enfim, algumas que você se lembre, quanto tempo chegaram a morar nas casas? Ou teve casa que mal... Tem casas que tem pessoas que moram em outras aqui... E a que eles receberam é alugada ou venderam? Isso. Tá. E a condição social dessas pessoas, você, pelo que percebeu... Não precisa, né? Porque se já tem uma casa que já está alugando, né? Okay. Já tem uma casa para morar, né? Para que... Claro. Você tem toda a razão. A gente precisa... isso você não precisa falar aqui, mas a gente está investigando, porque essas casas, a lei diz que elas não podem ser vendidas ou alugadas antes de 10 anos. E a gente já percebeu claramente que, eu não tenho esse número exato, porque muitos contratos são interpartes, de gaveta, mas eu acredito que 30% a 40% dessas casas já foram vendidas ou alugadas. E isso, se a gente pegar 2.700 casas que foram feitas só de 2004 para cá, realmente assusta, no sentido de imaginar que talvez muitas dessas casas tenham sido direcionadas às pessoas que não precisavam, já com esse intuito de alugar ou vender. Então, essa sua indignação é a indignação da gente também, e a gente vai procurar apurar isso, perceber onde estão todas essas casas, só que nós, vereadores, não temos a atribuição e nem a possibilidade de retomar essas casas. Agora, a Caixa Econômica pode fazer isso. E as pessoas tanto as pessoas que vendem ou alugam, quanto as pessoas que compram ou se tornam locatários, sabem que não podem, porque as pessoas, enfim, no convívio social que você tem, eu imagino que você saiba que essas casas não podem ser vendidas ou alugadas. Sim, e a maioria das pessoas também, né? Tem uma placa nela, né, dizendo tem uma que não placa, pode essa ser residência não pode. E nem alugada. E uma lei, né? E ainda assim, muitas pessoas que você conhece receberam e venderam ou alugaram. Uhum. Ok. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não. Vereador Marcos Zanetti. Talvez nem precisaria pela sua aparência, mas eu gostaria só para que ficasse registrado qual é a idade dos seus filhos. Um tem 8, outro vai fazer 9. Tá, então só que para que ficar registrado, vereador, enquanto você casada e com 2 filhos menores, você tem uma certa prioridade. E agora, como mãe em chefia de lar, né? Agora você também tem uma prioridade até maior pelo fato de você sustentar a casa e 2 filhos, sendo que são menores de 16, não conseguem contribuir com a renda familiar. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente. Vereador Reinaldo, sim. Eu gostaria de saber, quando você fez a inscrição, qual era a sua idade? Você se recorda? Agora eu vou fazer tenho 27. Tinha acabado de fazer 18, então. 18 anos, né? Hoje você mora... Hoje você eu moro paga aluguel? Com os meus pais. Você voltou para casa dos pais. Tá bom, obrigado. Obrigado. Tem mais alguma família, mais alguém que gostaria de dar o seu depoimento para a CPI? Não? Ok, eu agradeço. Vanildo? Desculpa, perdão.
Boa tarde. Boa tarde. Por favor, o seu nome completo e o seu documento de identidade. Evanildo Caetano, 5851 382/2. Obrigado. Seguinte. Por favor. Em 93 eu fui chamado, né? Fui contemplado. Só que daí eu não era casado. Daí o que a assistente falou? Teria que ser casado em papel. Desculpa, em 93 ou 2003? 93. 93. Tempo da Coapar okay. ainda. Coapar, ok. Isso. Teria que ser casado ou ter um filho. Daí, como não era casado em papel e nem teria um filho, daí eu acabei perdendo, né? Daí, depois disso, nunca mais chamaram. Daí foi em 2010, daí eu fui e fiz meu cadastro. Só que eles falam que pela minha renda eu não consigo, né? Agora minha renda é mais alta. Só que no tempo que eu fiz, minha renda era baixa. Qual é a sua renda hoje? Hoje dá em torno de 3.500. Tá, hoje não se enquadra mesmo. E na época que o senhor era, quanto é que era a sua renda naquela época? Eu dava 2 salários. 2 salários. Isso. O senhor tinha, na verdade, não era casado, mas vivia em união estável. Sim, isso. Ok. Vereador Marcos Zanetti? Hoje, casado, então, quantos filhos o senhor tem, vereador? Hoje eu tenho 2. 2 filhos. Que idade tem seus filhos? Tem um de 18 e um de 3 anos. E hoje o senhor paga aluguel, né? Hoje eu pago aluguel. Tá, daí eles falam que pela minha renda eu não consigo. Mas como é que eu vou? Pagando aluguel. Você vai comprar um terreno, eles te pedem um valor absurdo. Não tem como você. Daí o jeito é pagar aluguel pro resto da vida daí, desse jeito. Só que daí eles alegam que pelo salário hoje a faixa que o senhor se enquadra, na verdade o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem 2 faixas. A faixa 1 é destinada a famílias que recebem até 3 salários mínimos. Essa é o município que tem a responsabilidade de selecionar as famílias. E tem o subsídio não só do município, que entra geralmente com o terreno, e a Caixa, de certa forma, subsidia também. A faixa 2, que é a que o senhor se enquadra hoje, o financiamento é feito direto com a Caixa. Mas eu percebo a sua indignação porque o senhor passou 20 anos aguardando a sua casa. Exato. E hoje o senhor atingiu uma renda que lhe permite ter uma vida razoável. Mas está registrado também o seu depoimento. Ao longo desses anos, de 93, depois de 93, quando o senhor, por não ser casado, o senhor chegou a fazer um novo cadastro? Disseram que perdeu o cadastro ou ficaria na fila para receber assim que possível? Não, eu fui lá, daí eles falaram que eu teria que renovar o cadastro. Foi quando eu renovei, que foi em 2010. Renovou, mas em 2010 o senhor recebia 2 salários. Isso. Isso. Não, daria 3 salários. Em 2010 daria 3 salários. Minha renda da minha esposa. Tá. Obrigado. Só que também tem gente que recebe bem mais do que eu e tem casa. Pegou isso casa é importante e tá saber. alugada. Mas essa casa que o senhor conhece, que tem uma renda, que a pessoa tem renda alta, ela é em algum desses residenciais que foi o Minha Casa Minha Vida? Não, dessas casinhas da prefeitura mesmo. Então o senhor conhece pessoas que têm uma renda acima de 3 salários que receberam a casa. E hoje elas não têm mais a casa, elas alugaram ou venderam ou moram na casa? Tem pessoas que estavam alugadas e tem pessoas que venderam. Ok. Depois, o senhor não precisa falar isso agora, mas depois, se puder nos auxiliar, passando os endereços dessas residências, enfim, para a gente é muito importante para colocar no relatório. Ok? Muito obrigado. De nada. Por favor. Boa tarde. Por favor, o seu nome e o número do seu RG. Sandra Mara Cabral Correia, e o RG é 7755-4233. Por favor, Sandra, você pode relatar a situação, o tempo de inscrição em cadastro, a situação familiar, a renda, enfim, o que você puder nos dizer, por favor. A
Assim, na verdade, eu nem vim aqui por causa do tempo que eu estou esperando, né? Porque Sim. faz 1 ano e pouquinho que eu fiz o meu cadastro, né? Mas, assim, eu estou morando numa casa dessas da prefeitura, de aluguel, né? Eu sei que eu não poderia ter alugado, mas o meu marido foi atrás de outras casas e as casas que a gente encontrava eram de R$500, R$550, R$600. E a gente não tem condição de pagar um aluguel desses, né? Então, a única casa que ele encontrou foi lá perto da tia dele, que estava abandonada, né? Até agora a gente ainda não trocou os vidros lá. Qual é o residencial onde fica a casa? Fica no Orquídea. No Orquídeas. 2355. Ok. Tá? E daí a gente ainda não trocou os vidros lá, né, que está tudo depredado. Né, os vândalos entraram lá, estragaram as portas da frente, da trás, as portas dos quartos, estava tudo arrebentada quando a gente chegou lá. Ninguém chegou a morar nessa casa? Chegou a morar, sim. Só que daí, como ela mexia com tráfico de drogas, né, então os traficantes... ela teve que fugir de lá, porque senão eles iam matar ele, né? Entendi. E daí ela fugiu, hoje, sei lá, você está morando com a mãe dela, não sei onde ela está, mas assim, daí ficou abandonada. Aí, então, os pessoal, né, que não tinha onde ficar para fazer bagunça, ia lá dentro daquela casa bagunçar. Né? Tanto é que a gente tirou, eu e meu marido tiramos 7 ou 8 sacos de lixo dessa altura, assim, ó, só de lixo. A casa estava abandonada. Estava abandonada. E daí, né, então, nem pelo tempo de cadastro, né, mas por conta disso, né, porque eu acho que é uma injustiça, né, tem tanta gente aí que fez tanto tempo, né, o cadastro e não conseguiram ainda, e essa pessoa, se precisasse mesmo, estaria morando lá e cuidando da casa, e não teria abandonado. Correto. Vereador Reinaldo. Sim. Essa casa pertence a quem? Eu não sei o nome dela direito. Vocês pagam aluguel para quem? É para a mãe dela. Qual é o valor do aluguel? 350. Na verdade, eles queriam 450, né? Mas como eles não conseguiam alugar por 450, então deixaram por 350. E onde mora essa senhora que você paga aluguel? Eu sei que é na Paulista, mas o endereço direitinho eu não sei, porque, na verdade, eu não conheço ela. Quem conhece é meu marido, né? Eu não tenho conhecimento dela. E nesse residencial Orquídeas, que é um residencial que, pelo relatório que eu recebi, que a gente solicitou, eu já localizei 7 mulheres solteiras e sem filhos que receberam essas casas lá no residencial Orquídeas. Você, por estar morando ali, você tem uma dessas mulheres, a reportagem, não sei se vocês assistiram, a reportagem da Rede Record, da RIC, eu passei a relação de algumas mulheres solteiras que receberam a casa, sem filhos que receberam a casa lá, e a primeira casa que o repórter foi, a vizinha disse que a pessoa nunca morou naquela casa e que ela foi alugada desde a primeira semana. Então, é só relatando isso para perguntar se você... qual é o número de casas que você imagina, em uma proporção, por exemplo, de cada 10 casas, quantas lá já foram vendidas ou alugadas, pelo que você conhece do pessoal da vizinhança? Tem muitas casas que já foram vendidas ou alugadas, dessas que foram entregues? Olha, eu não tenho muito conhecimento, porque faz pouco tempo que a gente está lá, né? Mas eu sei que tem 2 casas lá que está... tem placa de venda lá na frente. E está vazia, casa vazia. Fechada. Uhum. Dessas casas também do conjunto residencial da então, é uma plaquinha de venda lá pela imobiliária ainda. A senhora chegou a especular o valor? Por interesse particular em saber? Não cheguei a especular, não. Eu estava até procurando, né, para ver. Eu até tentei guardar na memória um número, né, para trazer aqui, mas não consegui guardar na memória. Mas estava com a placa de venda lá. Ok. Muito obrigado. De nada. Valeu. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum depoimento? Quero agradecer muito a todas as pessoas que dispuseram aqui vir conversar conosco.
Eu gostaria de fazer apenas um pequeno relatório. Eu sei que todos os vereadores têm se debruçado sobre as situações, mas eu tenho recebido diariamente muitas famílias, mais de 10 por dia, alguns dias 20. Eu tenho uma relação aqui de mais de 100 cadastros de pessoas de 2004, 2005, 2006, famílias em situação muito difícil, que não receberam. Agora eu quero chamar a atenção para os vereadores aqui de uma terceira linha, porque inicialmente eu tive a intenção de fazer essa CPI por duas situações que me saltaram aos olhos. Em virtude de estar na campanha, nas ruas, e a pessoa falar para mim, olha, eu voto em você, vereador, se você me arrumar uma casinha. E aí eu dizia, vereador, não consegue casinha. E aí as pessoas diziam, não, fulano de tal conseguiu uma casa para aquela pessoa ou para aquela. Então, a primeira situação que me chamou a atenção é utilizar um programa federal para benefícios políticos. Essa foi a primeira coisa que me assustou. A segunda coisa que me assustou muito foi quando eu percebi, quando eu comecei a ver uma por uma das casas, que, por exemplo, 12, eu digo meninas, eu repito, porque fizeram o cadastro com 23, 24, 25, 27, 28 anos, 12 mulheres solteiras sem filhos que receberam as casas e dezenas de casais sem filhos. Estas duas situações, primeiro, me chamaram a atenção. Favorecimento político e injustiça distributiva. Porque o critério da justiça distributiva, sempre repito, deve imperar, se não na consciência, nas ações do gestor público. Então, estes dois motivos me levaram e agradeço muito aos vereadores que subscreveram e que nos fizeram fazer essa CPI. Agora, gente, eu quero chamar a atenção para um terceiro fator que, para mim, não é o mais grave, porque uma família que não recebeu a sua casa, para ela é a coisa mais grave do mundo. Mas eu quero chamar a atenção para um terceiro fator que até então não havia sido cogitado nesta CPI. Eu, lendo, enfim, percebendo matérias na internet sobre Minha Casa Minha Vida, eu achei uma matéria que dizia: fraudes da classe A e classe B na Minha Casa Minha Vida viram alvo da Polícia Federal. E aí eu vou chamar os vereadores a uma reflexão muito breve e, enfim, suponhamos que de 2.700 casas que foram construídas de 2004 até então, se uma em cada 10 casas foram direcionadas para laranjas, e aí eu vou explicar. Este programa do governo federal, que vem desde o Fundo de Arrendamento de Residências de 2001, o Minha Casa Minha Vida, que foi repaginado em 2009 e recebeu esse nome. Famílias em situação de vulnerabilidade, famílias carentes, que recebem até 3 salários mínimos, têm subsídio não só do governo, através da Caixa, como do município. O município doa o terreno, a Caixa constrói e financia. Atenção, meus caros vereadores, eu não estou afirmando que isso aconteceu, mas isso é possível que traga uma terceira linha de investigação. Se de cada 10 casas, se 270 casas foram passadas para as pessoas que até poderiam ser carentes porque se enquadravam no critério para receber, mas que já foram vendidas ou alugadas. Se chegou alguém com recursos e quitou essa casa, essa pessoa pode vender essa casa. Então vamos fazer uma suposição que esta casa valha R$70 mil, porque não está computado o valor do terreno que foi doado pelo município. Se de 2.700 casas, 10%, 270 foram quitadas por alguém que podia, e esta casa, e vocês sabem que muitas já foram duplicadas, triplicadas. Esta casa ele pagou 70 e vendeu por 120. Consegue-se um lucro de R$50 mil numa casa.
Se isso aconteceu com 10%, com 270 casas, isso dá um lucro de 13 milhões e 500 mil. Talvez não para uma pessoa, mas de muitas pessoas que possam ter se aproveitado desse programa. Eu não estou afirmando, eu estou levantando uma suspeita. Porque muitas casas, eu não tenho esse número exato, mas eu acredito que pelo menos 30% de todas as casas não pertencem ao beneficiário original. Então pode haver, além de todas as questões de injustiça distributária, de injustiça distributiva, favorecimento político, pode haver também, nesta situação toda, pessoas aproveitando do programa para comprarem essas casas e revenderem, oferindo um lucro que, se a gente arredondar, se forem 300 casas de 2.700, isso dá 3 vezes 5, 15. Isso dá 15 milhões de reais. Então, eu gostaria que os vereadores também levassem em consideração isso que pode estar acontecendo, porque isso me trouxe a percepção, uma matéria do UOL, datada do dia 3 de maio, ou seja, há poucos dias atrás, falando justamente isso, uma nova modalidade de crime. Pessoas de muitas posses, das classes A ou B, usam terceiros para conseguir financiamento da Caixa a juros baixos e vendem a casa para os laranjas tão logo são construídas. Então, eu só gostaria de dizer que eu também estou nesta linha de investigação, porque o município, enfim, o gestor público não tira um centavo do bolso para construir essas casas. Ele se utiliza de um programa do governo federal e de terrenos do município. Então, eu só gostaria de deixar essa reflexão para essa CPI também. O vereador Marcos Zanetti, gostaria de usar a palavra? Só complementando aquilo que o vereador Tita falou, eu tenho certeza disso que eu vou dizer agora, que de todas essas casas que foram quitadas, porque a casa ela só é passível de transferência após a sua quitação, não é passível enquanto ela ainda está alienada à Caixa Econômica, não é possível fazer, nesse tipo de programa, não é possível que se faça a transferência, ou seja, você vender pelo aquilo que você pagou e passar essa dívida para outra pessoa. Segundo o que eu estou vendo, mesmo assim, né, parece-me, me corrija, vereador Tito, o senhor tem um embasamento jurídico maior que o meu, que mesmo assim, parece-me que mesmo quitado em 10 anos não era possível, é isso que nós estávamos vendo ontem, coisa... A lei inicial diz que a casa não pode ser vendida ou alugada em 10 anos, salvo quitação. Isso quem me disse foi o gerente da Caixa aqui, que se quitar, pode ser vendida. Mas eu vou lhe interromper aqui e perguntar. É onde eu quero chegar. Eu acho que o senhor vai chegar exatamente no que eu ia dizer, então por favor, conclua. Aonde eu quero chegar? Eu posso afirmar aqui tranquilamente que 90% dessas casas que foram quitadas, elas não foram quitadas pelos seus beneficiários. Justo que uma pessoa que paga em torno de R$100 e poucos de parcela, como que dentro de um ano ela vai conseguir R$70 mil para fazer a quitação da sua casa? Ou seja, foram aí utilizadas, sim, se essa suspeita do senhor eu acho que ela é válida, são vários casos que nós ouvimos, então quer dizer, a pessoa com uma renda baixa, ela não tem possibilidade, ao menos que ela ganhe na loteria ou receba uma grande herança dela em 1 ano ou 3 anos, ou que seja em 5 ou talvez até em 10 anos, né, de conseguir R$70 mil em dinheiro, ir lá e fazer a quitação da sua casa. Então, realmente é uma suspeita válida e também temos que investigar. Bom, vereador Ademar, só dizer uma conclusão lógica, porque era o que eu diria. Como é que uma pessoa que foi selecionada pela situação de vulnerabilidade tem condições de quitar a casa para vender? Certamente alguém quitou para ela. Vereador Ademar. Presidente, vereadores, vencido agora as entrevistas feitas aqui pelos vereadores, não me manifestei, preciso registrar aqui, porque o ato diz que nós temos que fazer e aprovar uma convocação. Eu não aprovei a convocação de ninguém, por isso que eu não fiz nenhuma pergunta a ninguém e eu fui pego, inclusive, de surpresa em relação às perguntas que foram feitas e eu preciso registrar isso na ata da CPI. Senhor presidente, situações como essas que foram levantadas agora, eu também li a matéria da UOL, e, inclusive, a presidenta Dilma, ela pede
para a Polícia Federal fazer essa investigação o quanto antes possível, já que é um dos melhores programas no nosso país. E o que nós precisamos relatar, e aqui eu quero até auxiliar o presidente da comissão e o relator, dizer que nós estamos equivocados em números, porque não é R$70 mil para quitar uma casa dessa. Se o cidadão recebe a casa e paga R$100 por mês durante 60 meses, significa R$6 mil. O custo é muito baixo da quitação dessa casa, porque é um programa social. E aí, logo, pessoas com poder aquisitivo acabaram se beneficiando dessas casas, e a gente ficou sabendo no decorrer do mandato passado e agora que as pessoas davam de entrada lá um carro usado lá, 1980, o cara saía com um carrinho, R$5, R$6 mil, R$7 mil, quitava a casa, logo esse cidadão lucrou no mínimo R$100 mil, porque não tem casa, não tem nenhuma casa dessas do município de Toledo que tenha um valor inferior a R$100 mil. Não existe. Não existe. Logo, um terreno hoje de 150 metros quadrados, que é o programa com o menor terreno hoje de 150 metros quadrados, só o terreno custa R$50 mil. E a edificação de uma casa de 42 metros quadrados, logo R$1.000 o metro, que foi assinado ontem o contrato com a empreiteira. Eu tive a curiosidade de pedir quanto custa mais ou menos. O empreiteiro falou que custa em torno de R$40 mil. Ele recebe em torno de R$40 mil para fazer essa casa, então é R$100 mil o valor mínimo citado aí. Uma observação eu preciso fazer. Eu estava vendo aqui, o vereador Luiz Johan também foi vereador em outros mandatos, só não foi no anterior, e só eu que estou aqui, que fui vereador no mandato passado. Uma coisa precisa ser registrada, eu já falei. Algumas pessoas confundem a questão do vereador da casa. Sabe por que eu vou falar isso? Inclusive para blindar a Vossa Excelência. Porque hoje o cidadão fala lá à frente, agora eu vou ganhar uma casa por causa do Tito. Não é verdade. Logo, a pessoa vem no gabinete do vereador, eu recebo inúmeras pessoas no meu gabinete com uma situação igual dessa senhora que deu o depoimento dizendo que moram em 10 dentro de uma casa. Essa é uma situação muito difícil, porque no cadastro dela se junta o ganho de todos que moram lá. Logo, vai ultrapassar longe o valor. É por isso que necessita de uma orientação. E nós, no vereador, não somos orientadores, mas a partir do momento que a pessoa busca o vereador vai falar, olha, como que é? Não, meu marido ganha 1.000, eu ganho 500, a minha sogra é aposentada, tem um que é encostado. Deu R$3 mil. Não vai, porque ela está sob um terreno, e aí a questão de critério não vai se encaixar nunca, por mais que tenha 3, 4 filhos. Logo, o outro lado, ela nem aluguel paga, porque ela está no local da família. E aí que eu falo que uma orientação poderia ter já fulminado num sucesso de ter a casa própria. E o que nós precisamos registrar, e isso nós falávamos anteriormente, vejam, senhores, 2.700 casas construídas no nosso município, com uma assistente social fazendo todo esse trabalho. Agora é o desafio. É humanamente impossível fazer um trabalho que eu digo que condiz com a situação de atender 2.700 pessoas. E nós interrogamos aqui as 2 assistentes sociais que aqui estiveram, as 2, em seu depoimento, emocionadas, choraram. Por quê? Imaginem vocês a pressão que sofre. Não tem, então, quer dizer, houveram várias, senhor presidente, irregularidades, muitas. Jamais nós podemos sobrecarregar uma assistente social para fazer análise de cadastro de 2.700 pessoas. Não tem como. Aí vai acontecer a injustiça social. Às vezes, não estou aqui defendendo, sem querer. A pessoa que é instruída, em tese aqui, o malandro, ele se dá bem, porque ele sabe que a assistente social não vai ir na casa. Concede uma parte breve? Logo em seguida, porque aqui foram falados, ninguém recebeu visita de assistente social. Poucas pessoas receberam essa visita. E no interior, nenhuma recebeu a visita. Por quê? Porque nós temos uma assistente social, agora nós temos 2, porque está se cumprindo as 30 horas de assistente social, e com as 104 casas agora que foram assinadas ontem,
todas elas, as pessoas contempladas vão receber a visita em casa. Então, veja, senhor presidente, quanta irregularidade que a gente, ao decorrer dessa CPI, está percebendo. Então, realmente, é uma situação muito triste, e esse fato levantado, eu já tinha feito essa análise, tanto é que a minha assessoria não conseguiu confeccionar os 2 requerimentos que eu quero apresentar, que um deles é trazer a universidade aqui para fazer parte dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, para a gente fazer levantamento nas 2.700 casas. Curso de assistência social da Nós temos o curso de assistência social aqui no município de Toledo, pela Unioeste, e vai se fazer a visita social. Isso é muito importante para nós. Aí nós vamos saber quem é que está morando, de quem que é aquela casa que foi alugada. Vai visitar a dona dessa casa. Uma dessas você vai chegar lá, vai se deparar com uma Mitsubishi, uma Pajero parado lá. Tem várias Qual é a necessidade social, então, dessas pessoas? Então, realmente, senhor presidente, nós estamos aqui pegando no cabo do guarda-chuva, e o guarda-chuva é muito grande. É muita coisa a ser investigada, é muita coisa que nós devemos fazer para realmente chegar no final dessa comissão e termos, então, um relatório que a população anseia, que é fazer a justiça distributiva no município de Toledo, nesse programa, que é um programa fantástico. Então, eu preciso registrar isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ademar. Só para, enfim, o vereador Ademar pontuou a questão da assistente social. Só faço uma correção, porque a Maria Nilda aqui me disse que havia outras assistentes sociais com ela, que algumas coisas iam para a Eliandra e tinha outra assistente social. Mas eu quero apontar para uma situação aqui que eu preciso, que me assustou. A assistente social que está até hoje, a Josiele, esta moça, ela não era de Toledo, ela passou no concurso público no ano de 2010, em janeiro de 2011, no primeiro ano do estágio probatório dessa assistente social, o ex-prefeito afastou a assistente social titular e colocou esta moça, Josiele, como a titular responsável pela seleção das famílias. Eu não estou questionando aqui a capacidade dela, pode ser que realmente tenha uma grande capacidade. Agora, ela foi uma das assistentes que veio aos prantos aqui. Então, é muito estranho alguém que está no primeiro ano do estágio probatório assumir a responsabilidade de selecionar, e todas as famílias selecionadas pelo Residencial Barcelona e da Mata foram por ela, ela disse. Então, que fique registrado aqui também que ela afirmou com todas as palavras que mais de 50% de todas as residências do Residencial da Mata, o último a entregue, por ordem do ex-prefeito, foram direcionadas a funcionários da Sadia. Então, isso é mais uma situação pavorosa, porque existem critérios de justiça distributiva a serem respeitados e frontalmente confrontados. E, para finalizar, se Vossa Excelência vereador Ademar está dizendo que o lucro auferido com a venda dessas casas não foi de 50 mil, mas de 100 mil reais, se forem 300 casas direcionadas a laranjas, isso significa 30 milhões de reais em 300 casas. Vereador Reinaldo Rocha. Senhor presidente, um outro fato que me chamou a atenção é que, no depoimento da assistente social, a Maria, se não me engano... Maria Nilda. Dona Maria Nilda, ela deixou bem claro que as visitas sociais estavam acontecendo. Depois, quando ela saiu e que entraram as outras, é que a própria Josi disse aqui em depoimento que as visitas não eram feitas, ou seja, então as visitas deixaram de ser feitas. O porquê? O porquê dessa mudança, né? E outra coisa, senhor presidente, eu percebo que as nossas leis realmente são falhas, né? Quando um carro é apreendido, quando a polícia localiza droga num carro, o veículo é apreendido, né? E a casa, que é usada como ponto de venda de drogas? Na minha opinião, no mínimo, o morador deveria perder o direito da casa que está servindo de ponto de venda de drogas. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade e passar aqui em suas mãos... Só para complementar a questão das assistentes sociais, o que nós precisamos registrar das visitas sociais, que inclusive a assistente social falou aqui, que ela pegava uma desenhista, porque não tinha motorista, não tinha nada, para fazer
essas visitas sociais. Então, ela deixou claro que ela não tinha condições de visitar a todos e que ela pegava o auxílio de outros servidores que, inclusive, não faziam parte da secretaria da questão da assistência social para fazer isso. Então, não que eu esteja aqui inventando alguma coisa, mas as assistentes sociais não tinham condições nenhuma de fazer esse trabalho nas condições que nós tínhamos uma assistente social, às vezes com estagiário, e por pouquíssimo tempo, na época, 2, foi uma questão até de tramitação, de mudança de local de uma e da outra. Senhor presidente, eu quero repassar, eu tenho aqui em minhas mãos um requerimento, aquilo que eu havia dito antes, na minha opinião, deve haver uma intervenção no setor de cadastro, porque está sob suspeita, está acontecendo uma investigação. E eu, no meu ponto de vista, aquilo que está sob suspeita, que está sendo investigado, tem que haver uma paralisação imediata, para que depois da conclusão, até porque nós não sabemos ainda se existem culpados nesse setor ou não. Então, eu quero, através desse requerimento, eu repasso aqui, eu protocolo nessa CPI, solicitando, então, essa suspensão do cadastro até a conclusão da CPI, até para que as coisas fiquem mais claras. Obrigado, vereador Reinaldo. A gente pode votar ao final o seu requerimento? Sim. Ok. Eu só gostaria de pontuar uma outra situação aqui, para rememorar, a questão da Maria Nilda, que disse que até o momento dela, ela foi muito clara, que disse que até o momento em que ela esteve, nada de errado passou pela percepção dela. Um fator que foi muito... a expressão que eu tenho usado é apavorante. Um fator que chamou muito a atenção foi quando nós, membros da CPI, nos dirigimos à Secretaria de Habitação e Urbanismo e solicitamos onde estavam os cadastros. Eu quero repetir aqui que todas as pessoas que vão à Secretaria de Habitação preenchem um cadastro, onde elas dizem o nome, o título de eleitor, enfim, o pai, mãe, quanto ganha, a situação social, se tem filhos, e aqui existe um espaço onde diz: eu declaro a veracidade dos dados acima e me comprometo a atualizá-los periodicamente, estando ciente de que a não atualização acarretará a inatividade do cadastro, e a pessoa precisa assinar aqui. Esta é a prova material de que, efetivamente, esta família esteve fazendo o seu cadastro. Quando solicitei para ver os cadastros para a atual assistente social, ela disse que não existia nenhum cadastro do ano de 2012 para trás, que haviam sumido todos os cadastros e que tudo se resumia a um arquivo de computador que ela própria disse poderia ser alterado. Quando questionamos a assistente social Maria Nilda, que aqui esteve, que ficou de 2005 a 2010, ela disse que quando saiu da função, passou todos os cadastros e que existiam todos os cadastros. Ou seja, depois de 2010, desapareceram mais de 14 mil cadastros. Pode ser que eles existam ainda, mas ela disse naquele dia que fomos fazer a visita que os cadastros não existiam, e quando fizemos a pergunta aqui novamente, oficialmente, durante a reunião da CPI, ela disse que realmente não existiam os cadastros. Então, esse é mais um fator que traz a percepção de que talvez datas tenham sido alteradas, valores tenham sido alteradas e formas não legais tenham sido utilizadas para alterar os cadastros, para justificar, talvez, o benefício a quem não precisava. Inclusive, senhor presidente, a assistente social Maria Nilda deixou claro que o relatório social das famílias contempladas constavam no verso dos cadastros que ela deixou na secretaria quando foi transferido para o CRAS. E isso realmente é muito sério, porque aí toda a documentação que necessariamente se precisa, ela foi consumida. De outro feito, senhor presidente, eu vou pedir para a minha assessoria, gostaria a compreensão dos senhores, para a gente fazer aqui o requerimento, e aí eu já coloco em votação, para a gente pedir o relatório social dos e das pessoas solteiras que receberam a casa. Nós precisamos o relatório social.
Se houve uma pessoa que recebeu a casa enquanto solteiro, no relatório social precisa apontar por quê. Então, esse é o requerimento que eu gostaria. Eu vou pedir para... Solteiras sem filhos, né? Solteiras, pessoas solteiras sem filhos, porque me parece que casal sem filho foram selecionados vários no loteamento da mata, porque muitas pessoas dizem que não se encaixavam na questão financeira, porque era um financiamento, que é de classe diferenciada. Mas eu gostaria desse relatório social das pessoas solteiras. Não importa qual loteamento, qual conjunto, porque eu preciso saber como uma pessoa solteira ganhou a casa. Muito, com tudo isso que a gente ouve e ouviu hoje, quer dizer, eu não posso aceitar que uma pessoa solteira ganhe em tese, seja mutuária dessa casa, sendo que tantas pessoas necessitam. Então, esse requerimento eu vou pedir para fazer, para que seja apreciado, então, pela mesa. Ok. Vereador Luiz Johan, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, a sociedade que nesse momento nos assiste, gostaria de deixar bem claro, gostaria que o presidente me colocasse quais o motivo que a pessoa que foi convocada por não ter vindo nessa tarde. Todas as pessoas que foram ouvidas, no meu sentimento, não foram pessoas convocadas. E isso não pode estar em ata. Gostaria de deixar bem claro, se tiver em ata, não devo assinar, não devo concordar com isso, porque não foram convocação dos membros da CPI. Então, gostaria de deixar bem claro a minha colocação, porque nós já fizemos parte de outras CPIs, e eu gostaria que a presidência me informasse quais o motivo que a convocação da pessoa que estava convocada para ser ouvida, porque ela não veio. Agradeço, vereador Luiz Johan. Não houve a convocação da Jaqueline, não foi feita em tempo hábil a convocação. Essas pessoas que hoje estão aqui, elas não foram convocadas, não foi uma convocação, não, elas foram chamadas a virem, se quisessem vir espontaneamente trazer a sua palavra. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Sim, por favor. Claro. Por isso nós não fizemos pergunta nenhuma, porque não teriam sido pessoas convocadas para realmente ser ouvidas por essa comissão. Então, ok. E essa pessoa que foi convocada, ela vai vir a partir de quarta-feira ou vai haver convocação de outras pessoas? Gostaria que isso ficasse bem claro, né, aqui nessa casa. Agradeço, vereador Luiz Johan. Na próxima sessão, na próxima quarta-feira, ouviremos a assistente Jaqueline. E existem duas possibilidades de oitiva das pessoas que vêm aqui. Elas podem ser convocadas, sob poder, inclusive, de coação de justiça, ou elas podem ser convidadas. Existem duas formas de ouvir as pessoas durante a comissão. Eu peço autorização aos vereadores de quebrar o protocolo, porque o vereador Valmor Lodge gostaria de usar a palavra, se autorizarem, eu não tenho oposição. Eu concordo, eu só preciso dizer a questão de convite tem que ser formal. Dentro da comissão, deveria ser formalmente o convite. O poder de polícia tem, se a pessoa se negar, até o momento, correto. Nós não tivemos isso. Aliás, de todas as CPIs que eu participei até hoje, nunca teve isso. Só que me soou estranho, eu preciso dizer isso, porque eu não sabia que nós teríamos hoje pessoas aqui no plenário, porque diversas pessoas nos procuram e nós não trouxemos nenhuma aqui para fazer nenhum tipo de depoimento. Então, eu concordo com o vereador Luiz Johan, que nós temos que formalizar isso e não pode, infelizmente, não pode constar em ata, porque se nós fizemos o convite, tem que ser aprovado, conforme agora o vereador Reinaldo apresentou a questão do requerimento. Da mesma forma, eu estou pedindo para confeccionar o requerimento para trazer esse relatório social, porque nós, o exemplo, fica muito vazio para uma CPI, porque a pessoa vem, logo lhe concedo a palavra, porque a pessoa vem dar seu depoimento, tranquilo, não vejo problema nenhum, mas tem que ser formalizado. Salvo engano, nós estamos fugindo do ato que institui a Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu não quero aqui trabalhar dentro da ilegalidade. Então, eu peço a palavra, e eu quero dizer que, na minha percepção jurídica, apesar... Vereador Ademar, por favor.
não se tem como válido o depoimento ou aquilo que se grava, se escuta de uma pessoa, se ela é gravada sem o consentimento da pessoa. Eu tenho plena convicção em afirmar para vocês que tudo aquilo que foi dito aqui por cada um de vocês constará, sim, no relatório do vereador Marcos Zanetti, que é quem fará o relatório, ou seja, quem vai dizer tudo o que ouviu, tudo o que recebeu de informações. Então, ainda que digam que talvez esteja fora do ato, tenho certeza que tudo aquilo que foi dito por vocês tem validade, sim, porque foi espontaneamente dito por vocês e consentido por vocês que fosse gravado. Então, vereador Marcos Zanetti, vereador Valmor, já lhe passo a palavra. Senhor presidente, eu quero a parte, eu preciso a parte, Vossa Excelência usa da palavra e coloca uma questão jurídica. Eu não estou contra ninguém que veio aqui, muito pelo contrário. Nós precisamos encher o plenário, dentro da legalidade. Cria-se um fato jurídico. Me conteste o jurista que vai dizer que eu sou obrigado a assinar uma ata se eu não assinei o convite para ninguém. Desculpa, vereador, mas ninguém está pedindo para o senhor assinar a ata. Eu acho que encerrou o assunto. Como presidente, eu peço, por favor, o assunto está encerrado. Vereador Marcos Zanetti. Enquanto membro, o senhor não pode dar a palavra. Eu estou pedindo para o senhor encerrar essa discussão. O senhor já falou, não precisa reiterar o que o senhor já disse, por favor. O senhor está declarando que realmente houve um equívoco. Eu estou pedindo para o senhor não repetir o que já foi dito. Senhores, eu acho o seguinte, me desculpe, veja bem, eu preciso, o que aconteceu foi assim, ontem durante a sessão, o vereador Tita, ele senta ao meu lado, nós estávamos conversando, o vereador Tita ficou responsável de estar fazendo a convocação da terceira assistente social que estaria aqui fazendo depoimento, e durante a sessão ele me disse, olha, eu acho que não vai dar tempo dela vir aqui. Então ontem à tarde ele falou, realmente não há tempo hábil para que essa pessoa venha. Como já é de praxe que todas as quartas-feiras, às 14 horas, esta reunião, essa comissão parlamentar de inquérito, por favor, senhores, essa comissão parlamentar de inquérito, ela se reúne para estar apurando os fatos. O vereador Tita me disse, e eu assumo aqui, caso seja, eu quero que fique registrado eu quero que assuma aqui a minha meia-culpa. Ele disse, não há tempo hábil de ser feita a convocação, portanto, a assistente social não virá participar. Como em meu gabinete eu tenho mais de 50 pessoas que nos procuraram, assim como todos os demais, eu disse, teria problema então da gente estar fazendo? Ele falou, não, eu pensei nisso e eu digo aqui que eu tomei a liberdade, assumo todas as culpas, isso aqui não vai ser registrado se for a questão da legalidade em ata, mas eu acho válido sim o depoimento dessas pessoas, porque isso aqui é uma reunião de trabalho, então independente, eu acho que as pessoas que eu ouço no meu gabinete, é óbvio que vai ter validade quando eu for fazer o meu relatório, da mesma maneira que eu considero o depoimento de todos vocês aqui. Obrigado, claro. Quero dizer que não só o vereador Marcos Zanetti, mas também o vereador Reinaldo Rocha, ontem na sessão, inclusive perguntei se teria alguém que poderia vir depor. Vereador Valmor Lodge, por favor, com a palavra. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Parabéns aí pela maneira que está conduzindo, parabéns à comissão toda. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu só queria participar para tentar contribuir e ajudar vocês, porque a gente tem algumas informações e, se puder ser útil, vai ser muito bom para a comissão. Então, eu levantei alguns dados, Tita, porque esses dias atrás você falou que realmente a Caixa Econômica tinha que financiar, fazer os financiamentos mesmo com as pendências. Se as pessoas tivessem alguma pendência, Só não pode a pessoa que estiver no CADIM. SPC será... Por favor, conclua. Só um minutinho, Tito. Então, assim, eu levantei e realmente existe um programa que se chama FAR. Fundo de Arrendamento de Residência. Financiamento de arrendamento residencial. Que esse programa é do valor de 10% do seu lerite, ou seja... Se o casal ganhar 1.500, vai pagar uma prestação de 150. E se for um casal só e com 700 e poucos reais, paga-se 10%. Então, essas pessoas, e em Toledo foi contemplado só a Orquídea e o Barcelona. Entenda-se isso, só a Orquídea e o Barcelona. Os demais não
não tem esse direito. E os demais, realmente, se tiver pendência, a Caixa Econômica não vai financiar. O único programa que tem que dá esse direito de financiar para as pessoas carentes é o FAR. Todos nós sabemos disso, vereador. Tá. A família é a faixa 1, até 3 salários mínimos. Tá. Não, tudo bem, mas só existe Orquídea Barcelona em Toledo, viu? Porque deve ter alguns outros financiamentos, a não ser esses 2 locais, que também até 3 salários mínimos. Daí não é o FAR. Daí, se tiver pendência, a Caixa Econômica não financia. Então, é só isso que eu queria contribuir, para ver se dá uma esclarecida. Isso eu tomei informações junto com a Caixa Econômica, a pessoa que trabalha há 20 anos lá na Caixa Econômica e me deu esses dados ontem. Então, se for útil para vocês, eu fico grato. Agradeço. Não, essa percepção eu tinha. Existe a faixa 1, que são pessoas que recebem até 3 salários mínimos. E existe pessoas que recebem até 10 salários mínimos. Tudo bem, Tita. Mas Toledo só tem Orquídea e Barcelona. Se tiver um outro local que não for do FAR, se tiver pendência na época, não vai ser financiado. É isso que eu queria colocar para você. Obrigado. Agradeço. Tenho consciência disso, vereador Valmor Lodge. Vereador Reinaldo Rocha, gostaria de usar a palavra? Presidente, eu quero deixar bem claro aqui para os senhores, para as senhoras, que eu acho que a verdade, senhor presidente, ela tem que surgir, doa quem doer. Ninguém está aqui para colocar panos quentes em atividade de ninguém. Se houve um erro no passado, quem cometeu o erro tem que pagar, ou as pessoas que cometeram o erro. E o objetivo da CPI, eu entendo, que às vezes não é só para incriminar, e sim para provar que a pessoa agiu da maneira correta. Então, eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão aqui, para as senhoras que saíram das suas casas, né? Embora as senhoras tenham ouvido aí um embate entre os vereadores, mas todos nós temos um objetivo, temos um pensamento, que é fazer justiça, cobrar para que a justiça seja feita. Então, que os senhores não levem para fora uma má impressão da CPI. Olha, estive lá e, de repente, houve uma discussão. O objetivo é fazer com que as coisas sejam bem claras, as coisas sejam definidas, que não pairem dúvidas, e essa é a nossa meta. A verdade vai ter que sair dessa CPI, e é por isso que eu creio que nós estamos no caminho certo. Obrigado. Vereador Valmor Lodge, só antes de Vossa Excelência se retirar, o residencial Orquídeas e Barcelona somados são 462 residências. 462, o residencial Orquídeas e Barcelona somados. Obrigado. Senhor presidente, sim, vereador Ademar. Só para complementar o que o vereador Reinaldo diz, em momento algum, essas discussões é normal, não só aqui nessa mesa, como no plenário, aqui o parlamentar ele é assim mesmo, existe questão legal. Nós estamos aqui em praticamente 3 juristas, o vereador Tito, o vereador Marcos, eu, nós estudamos parte do direito, então a minha preocupação é a legalidade, para amanhã depois ninguém entrar com mandato de segurança e impedir que o nosso trabalho continue por alguma situação que se criou de momento. Então eu preciso registrar isso e contesto que nós estamos aqui para fazer o melhor. Vale sim o depoimento de todas as pessoas, o depoimento é válido sim. Agora nós temos que ter um cuidado em confeccionar a ata para ver a legalidade se pode ou não pôr nessa ata. Agora, o relatório, cabe ao relator juntar todas as provas. O relator pode ir na casa de vocês, tomar o café de vocês e vocês explicarem tudo o que está acontecendo na rua da casa de vocês, sem problema nenhum. Ele tem toda a autonomia de fazer isso, como qualquer membro dessa CPI. Mas aqui, nesse momento, nós não estamos numa reunião uma reunião da CPI. Nós estamos numa reunião de trabalho, onde constitui-se um ato, e esse ato precisa ser cumprido. Se ele não for cumprido, ele é questionado. Ok. Mais algum vereador tem algo a dizer? Eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que vieram vereador Luiz Johan. Obrigado. Eu concordo com o vereador Ademar, porque essa casa nós vamos considerar como uma casa séria. E aqui tem lei, tem diretrizes, tem regimento, tem ato, tem tudo para seguir. E gostaria de amanhã depois não estar fora disso. Então, tudo que será relatado, gostaria que
cabe a nós, que fizemos parte, o que será relatado e o que não será relatado. Então, parabéns, né, Ademar. Eu concordo em que a investigação seja séria. Agora, não pode ser relatado o que não for convocado. Então, gostaria de deixar bem claro. Agradeço. Gostaria de dizer que eu recebi hoje apenas o ofício da Caixa Econômica Federal, respondendo ao ofício encaminhado por esta CPI, onde nós solicitamos a relação de todas as pessoas que haviam sido beneficiadas, quantidade de unidades, modalidade de concessão em relação com o nome dos empreendimentos. O que eu recebi da Caixa Econômica aqui, na verdade, quero mostrar aos senhores vereadores, tem o nome da pessoa e a data. Não mostra qual é o imóvel, não mostra o endereço, e eu acho que a gente foi claro em solicitar. Então, as informações que a Caixa nos passaram não servem para nada, e terão que ser repassadas, porque essas informações todas nós temos. Então, nós teremos que refazer o pedido, porque o pedido foi claro para a Caixa Econômica. O gerente esteve aqui comigo e eu disse o que eu gostaria de receber, e recebemos apenas uma relação de nomes e datas, que não nos trazem o endereço, não nos trazem qual é o enquadramento. Enfim, teremos que fazer o pedido novamente à Caixa Econômica. Presidente, uma situação também, eu gostaria, eu não sei de que forma que a gente pode regulamentar isso, a questão dos documentos da CPI. Os documentos que chegam, os membros precisam ter acesso. De que forma nós vamos fazer isso? Eu acho que a questão de xerocar hoje, dar um montante de papel grande, não sei se a gente consegue criar um banco de dados, alguma coisa, para a gente ter acesso a isso, porque às vezes vem a documento para a CPI, a gente não fica nem sabendo o que é, e aí fica difícil da gente acompanhar algumas situações que são do interesse de todos que aqui estão. Inclusive o cadastro das pessoas, aí, data e tal, seria interessante a gente ter isso. Então, não sei se criamos aí uma pasta, alguma coisa nesse sentido. Ok, agradeço. Só para passar mais uma informação aqui, no Jardim da Mata, que foram entregues 315 unidades em 28 de fevereiro, eu encontrei 60 das 315, 60 pessoas sem cônjuge. Então, a princípio, pessoas solteiras. Eu não sei se tem filhos. Quando eu comecei a procurar o cadastro, por exemplo, a primeira, que se chama a Denise, não existe o cadastro dela. Não está na relação de cadastros. A segunda pessoa que eu fui procurar, que também é solteira, também não encontrei o cadastro. Então, já me causou um estranhamento, porque as duas primeiras, eu passei 3 vezes na busca do computador, 3 vezes na busca, e não encontrei o cadastro dessas duas primeiras. Encontrei seguintes, evidentemente, mas tem mais que eu não encontrei cadastro. Mas 60 residências das 315 foram entregues para pessoas solteiras. Eu não consegui fazer o levantamento ainda se tem filhos, enfim, mas as duas primeiras, a Denise Rosa Lima e a Adriana Aparecida Fernandes, não existe o cadastro na relação que me foi enviada pelo Executivo Municipal. Mais algum vereador gostaria de colocar alguma coisa? Eu só gostaria, se tiver a oportunidade de aguardar um minuto, para a gente aprovar, então, o requerimento pedindo o relatório social das pessoas solteiras que receberam a casa. Eu gostaria que a gente apreciasse isso ainda agora, senhor presidente, para ganhar tempo, inclusive, porque é um fato interessante, porque nós precisamos saber, a população quer saber como uma pessoa solteira ganhou a casa diante de tantos depoimentos. Então, está sendo confeccionado o requerimento e eu gostaria, então, da compreensão dos senhores vereadores. E eu gostaria, então, de colocar em votação o requerimento do vereador Reinaldo Rocha, que solicita a suspensão dos cadastros da Secretaria de Habitação e Urbanismo, enquanto não se concluírem os trabalhos da CPI. Novos cadastros, né? Isso, a suspensão da realização de novos cadastros. Exatamente. Então, eu gostaria de votar em votação, é evidente, mas começo pelo vereador Reinaldo Rocha, só para a gente registrar. Então, sim ou não, sim, se concorda com o requerimento. Sim, concordo com o requerimento. Concordo. Vereador Ademar, ok. Vereador Luiz Johan. Tenho minhas dúvidas. Por quê?
porque os novos cadastros, nós vamos cortar as pessoas que possam se inscrever, né? Porque não vai ter nada, porque nós temos a listagem, senhor presidente, de todas as pessoas que estavam inscritas. Então, meu voto é não. Porque tenho certeza, porque aí nós estamos cortando as pessoas que queiram se inscrever, que não tem nada a ver com a CPI, com as pessoas que estão inscritas no cadastro. Ok. Vereador Marcos Zanetti. Olha, vereador Reinaldo, eu até me surgiu uma certa dúvida em relação a isso. É difícil porque talvez a maneira com que esse requerimento possa soar lá fora. Talvez amanhã depois nós podemos ser taxados na rua de os vereadores que estão tentando acabar com o programa, coisa parecida. E eu tenho medo de que isso possa, às vezes, ser mal interpretado. Então, eu sinceramente, eu tenho dúvida que, nesse momento do meu voto, até porque o vereador Reinaldo comentou algumas vezes, mas eu não parei para pensar. Então, eu quero aqui, senhor presidente, pedir se nós não podemos adiar essa votação para mais uma semana, só porque a gente tira algumas dúvidas com o jurídico aí, em relação ao que isso possa vir a atrapalhar o programa, porque a princípio, essa CPI ela tem que durar 120 dias, mas ela pode ser prorrogada. Então, de repente, a gente vai acabar injetando algumas novas inscrições durante 6 meses, e eu temo aí nas nossas andanças, nossas visitas, de as pessoas nos apontarem: poxa vida, você fez o programa parar 6 meses lá e agora eu vou ter que esperar mais esse tempo. Só porque a gente veja a parte legal disso e na próxima quarta-feira a gente, tendo esse embasamento técnico e jurídico, enfim, a gente possa estar votando com mais tranquilidade. Se o senhor assim entendeu, eu ficaria agradecido. Senhor presidente, eu só quero deixar bem claro que eu fiz esse requerimento porque existem indícios de que as coisas não estão bem. Então, se as pessoas querem continuar fazendo o cadastro, sabendo que as coisas não estão bem, então elas estão incidindo num erro também. E eu não quero deixar bem claro, está aqui o requerimento, querem aprovar, os senhores, cada um tem o seu posicionamento, mas ninguém pode dizer que nenhum vereador dessa CPI não solicitou o embargo, ou seja, a suspensão temporária, até que a CPI concluísse as suas investigações. Então, agora, se os senhores não são favoráveis, por mim, tudo bem, mas a minha parte eu fiz. Então, eu assumo a responsabilidade, se me permite, vereador Reinaldo, da gente suspender esta votação até a semana que vem, para que a gente possa realmente, em loco, perceber a situação da Secretaria de Habitação, de que forma estão sendo feitos os cadastros agora, e se essa suspensão realmente não pode trazer... e não vamos pensar na questão política aqui, vamos pensar na questão realmente das pessoas que talvez, porque às vezes no residencial que vão construir 100 próximas casas, quem sabe essa pessoa fique em 101 na fila, porque acabou não fazendo o cadastro, porque ela pode ter uma preferência e ela não ser inserida no próximo por ela não ter conseguido fazer o cadastro. Então, vamos suspender até a semana que vem, para a gente ter mais convicção dessa votação. No meu posicionamento, senhor presidente, até a assistente social, na minha opinião, ela deveria ser suspensa das atividades, por enquanto. Presidente, pela ordem. Sim. Só gostaria de deixar bem claro que ontem à noite aqui foi colocado que haveria assinaturas de próximas construções de casas no município de Toledo. 104. Hã? 104. Isso. Então, como é que nós vamos segurar as pessoas ter o direito de fazer o cadastro, aonde que ela pode ter a oportunidade? Nós vamos tirar a CPI, os membros dessa CPI. O meu voto continua, nesse momento, contrário. Okay. Presidente, me concede uma parte aí. Essa é uma preocupação do vereador que a gente tem que respeitar. Mas essas 104 casas já estão selecionadas para o pessoal de 2004, 5, 6, 7 que estão aqui. Isso já não tem. Mas eu acho assim, a gente precisa fazer essa discussão durante a semana, talvez criar um novo sistema, uma alteração, isolar uma questão da outra, para a gente, inclusive, fazer uma análise das que já estão, inclusive porque ontem mesmo foi anunciado também a construção, a pré-anúncio da possibilidade da construção desse ano ainda de 224 apartamentos,
lá no São Francisco. Então, realmente, as pessoas querem fazer a inscrição, mas nós também temos que entender que não é essas pessoas que vão ser contempladas agora. Com uma demanda de 8.000 pessoas inscritas, né, vereador Reinaldo, também não vai ter a seleção dessas pessoas. Mas eu acho que durante a semana dá para a gente discutir essa situação aí, se assim os vereadores entenderem. Ok, a gente deixa para decidir isso na próxima semana, vereador Reinaldo, pode ser? Tudo bem, para mim sem problema nenhum. Ok. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Desculpa, vereador Ademar, você quer colocar o seu requerimento novamente? Aqui a gente coloca ele em votação. O senhor pode repetir, por favor? O requerimento está sendo confeccionado pelo jurídico. A única situação, eu vejo o seguinte: pedir o relatório social das pessoas solteiras que foram contempladas. Esse é o requerimento. Se assim os vereadores entenderem de aprová-lo, depois eu passo no gabinete para assinatura. Vereador Luiz Johan? Sim. Vereador Marcos Zanetti? Sim. Vereador Reinaldo Rocha? Sim. Eu também concordo. Obrigado. Só cuidado para não pensar que o senhor tem alguma coisa contra os solteiros, viu? Não, gente, é porque é um critério que salta aos olhos que talvez não seja prioritário diante de tantas outras famílias. Que isso fique registrado, sem problema algum. Agora, eu tenho problema contra as solteiras que ganharam casa, porque eu acho injusto. Aí eu preciso também externar o meu posicionamento, que eu jamais vou aceitar isso. Nós temos várias pessoas. Agora, se é solteira com filhos, é outra história. Nós estamos falando das pessoas únicas, então. Solteiras sem filhos. Solteiras sem filhos, é isso, que vereador. Fique claro. Okay. Solteiras sem filhos. Agora, é claro que se a mulher tiver solteira, quiser ter 3, 4, 2 filhos, o problema é dela. Mas nós não podemos aceitar uma única pessoa ser contemplado, como tem relatórios aqui, pessoa com 25 anos de idade foi contemplada numa casa do programa social. Qual é a vulnerabilidade dessa pessoa? Ela tem problema de saúde? Aí tudo bem, nós temos que ver isso. Agora, fora disso, não tem condições. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador Luiz Johan. Vereador Ademar, como sugestão, vereador Ademar, gostaria de que colocasse também, não as mulheres, colocasse, se tiver um homem solteiro, também junto. Ok, seria isso. Agradeço aos membros da CPI, agradeço à população presente, agradeço à imprensa que se faz presente. Encerro esta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito às 16h14. Muito obrigado.